Hello guys, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou gravando esse vídeo porque nós infelizmente não vamos ter aula nessa semana e eu já tinha enviado a prova com as matérias novas que supostamente eu daria para vocês. Mas como não vai dar, eu estou gravando esse videozinho para não deixar vocês na mão, obviamente, e para vocês conseguirem ver a matéria aqui comigo antes da prova, beleza? Então, nessa prova dessa semana, nós vamos estudar os interrogative pronouns, relative pronouns e infinitive form. Não é nada muito difícil. É, mas aí eu vou dar uma forcinha aqui para vocês. A gente vai ver junto, eu vou deixar algumas frases e, e é isso. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver são os interrogative pronouns, que são os pronomes interrogativos. No caso, são as palavras que nós usamos para fazer as perguntas: onde, quando, por quê, quem, certo? E aí eu fiz uma tabelinha. Nós temos o when, que significa quando, perdão, nós temos o where, que começa do certo, né? Começa do início. Nós temos o where, que significa onde, e aí tem um exemplo. Where are the keys? Onde estão as chaves? Nós temos o when, que significa quando. When is your birthday? Quando é seu aniversário? What, que significa o quê. What do you like to eat for lunch? O que você gosta de comer no almoço? Who, que significa quem. Who is that boy? Quem é aquele garoto? Why, que significa por quê, de pergunta. Why didn't you study for the test? Por que você não estudou para a prova? E o which, que é qual, de opção. Então eu posso falar só assim, ó. Deixa eu sair da frente. Which flavor do you prefer? Strawberry or chocolate? Qual sabor você prefere? Morango ou chocolate? O which tem a mesma tradução do qual, só que aí ele só funciona quando você tem opção, certo? Pelo menos nesse caso. Quando você pergunta, por exemplo, what's your name? Você não está dando opção. Se você perguntasse which is your name, por exemplo, você teria que ter, qual que é o seu nome? Esse aqui ou esse de cá? Beleza? E é isso, não tem segredo nenhum. Vocês só vão olhar o contexto da frase e ver qual que encaixa melhor ali. Se está falando de um lugar, você vai colocar o quê? Quando? Não faz sentido. Se está falando de uma pessoa, você vai colocar motivo? Não faz sentido, né? Então vamos lá. Os outros são os relative pronouns. E é aí que o negócio esquenta um pouquinho. Porque eles são, na maior parte deles, os interrogative pronouns, porém usados no meio da frase e sem o objetivo de fazer perguntas, mas de conectar duas ideias em uma frase. Eita, como assim? Você vai pegar uma daquelas palavrinhas que a gente acabou de ver, where, when, what, who, which, e vai colocar elas no meio da frase, dependendo do sentido daquela frase, para conectar as duas partes dela. Então, cada tradução dessas palavras é usado para ligar uma ideia similar. Ou seja, se eu estou falando de um lugar, eu vou colocar provavelmente where. Se eu estou falando de uma pessoa, eu vou colocar who, ou we, ou whom, depende ali, porque eu ainda vou mostrar. Mas certo? Então, tudo tem a ver com sobre o que você está falando. Se você está falando de place, que é um lugar, você vai colocar o where, por exemplo. Se você está falando de tempo, qual foi a última vez que não sei o que? Então é when, beleza? Que é quando. Então, olha só. Nós temos ali o where, onde. Ele vai ser, dar a ideia de lugar. Nós temos o when, que significa quando. Então, ele vai dar a ideia de tempo. Nós temos o that, que ele não estava na outra. E ele vai ter o significado de o que, ou que, só que. Não era para ter aquele olho, não, era só que. E ele vai ser usado para coisas ou pessoas, certo? Nós temos o who, que significa quem, então ele vai ser usado só com pessoa. Nós temos o why, que vai ser usado, que significa porquê, e vai ser usado para motivo de alguma coisa. Nós temos o which, que é qual, de opção, mas nos relative pronouns, ele é usado para coisas ou animais. Beleza? Eu vou colocar umas frases e aí a gente vai ver como é que é esse coisas ou animais. E nós temos aí também o whom, que também é para quem. Só que aí tem um caso. Ele é usado para pessoas, mas só quando o sujeito está depois desse pronome. Como assim? Vai ter a frase toda lá e um espaço para você completar. Se depois desse espaço tiver quem que performou aquela ação, aí é whom e não who mais.
certo? E aí vocês podem me perguntar, ah tá, that, who e whom são para pessoas. Como é que eu vou diferenciar? Então, o primeiro caso é esse. O whom vai ter o sujeito depois do traço. O who, não. Então, ele vai ser pessoa, mas não vai ter o sujeito depois do tracinho para você completar. E o that, ele meio que é o tudo de todo mundo. Ele não segue muito uma regra. Mas a diferença ali é que ele não pode ser colocado entre vírgulas. Ele não pode ser separado entre vírgulas. De sentido mesmo, ele não vai ter nenhuma diferença. Mas se o tracinho, mas entre ele e o whom tem muita diferença. Ele, o that e o who, nem tanto. O that e o whom tem. Beleza? Olha as frases que vocês vão entender. Então, I love these people who make everyone around them happy. Então, eu amo essas pessoas que fazem todo mundo em volta deles feliz. Então, eu estou falando, ali onde está em vermelho, é onde estaria o tracinho para você completar. Então, eu amo essas pessoas, fazem todo mundo em volta delas ficar feliz. O que será que poderia ser? Não é mesmo? Se eu estou falando de pessoa, eu tenho que usar o who ali. No máximo, você poderia colocar ali um that, que estaria ok também. Mas nada mais ali funcionaria. Lugar, onde, quando, não dá certo. Ó, embaixo. We went to a place where we could just spend some time together and see new things. Então, nós fomos para um lugar onde nós podemos passar um tempo juntos e ver coisas novas. Então, onde está de vermelho é onde você completaria. Nós fomos para um lugar. Quem? Não faz sentido. Nós vamos para um lugar. Quando? Não faz sentido. Então, no lugar onde nós podemos passar um tempo juntos e ver coisas novas. Embaixo. I don't remember when was the last time I went to the beach. Eu não me lembro, tananã, que está de vermelho, foi a última vez que eu fui à praia. Então, eu não me lembro quando. Não tem muito mais coisas que você poderia colocar ali. Então, não me lembro quando foi a última vez que eu fui à praia. That cat which was meowing was very hungry. Então, aquele gato que estava miando estava muito faminto, estava com muita fome. Aquele which ali, eu só sei que tem que pôr porque eu estou falando do gato, que é um animal. Né? Se fosse uma coisa, também eu poderia colocar o which. Mas eu estou apontando aquele gato que estava miando estava com muita fome. Eu poderia separar isso aí, por exemplo, em vírgulas. Aquele gato, o que estava miando, estava com muita fome. Aí eu poderia separar por vírgulas. Se eu separasse por vírgulas, eu não poderia colocar that. Só é por isso. Tinha que ser só o which. Beleza? E por último, we met in June, and all of those people whom I told you about. Então, nós nos conhecemos em junho e todas aquelas outras pessoas de quem eu te falei a respeito. E aí, o que acontece? Nessa daí, vocês podem ver que tem o I e o whom em vermelho. Por quê? Tarefa espaço para você completar só ali onde está o whom. Mas eu quis colocar o I em vermelho também para chamar a atenção de vocês, para vocês verem que o sujeito está depois do traço, do suposto traço aí, né? Imagina que o whom é o traço e depois tem o I. Então, como o I está depois do traço, tem que ser whom, principalmente porque eu estou falando de uma pessoa, né? Porque o who só ia funcionar se o sujeito tivesse antes. Como o sujeito está depois, tem que ser whom. E o that também não funciona. Acho que deu pra entender, não deu? Não sei, não tem vocês aqui para me responder. Enfim, é isso que são os relative pronouns. Tem os interrogative pronomes no meio e mais alguns outros pouquinhos, que é o whom e o which, basicamente com sentidos diferentes, que vocês têm que lembrar. Só isso, beleza? Por último, nós temos aí o infinite form, que eu catei de uma outra aula que vocês quiserem olhar, vai estar a mesma coisa. Então, ó, ao colocarmos algum verbo no infinitivo, nós usamos o to. E esse verbo vem sem nenhuma alteração. Não vem com ed, não vem com ing, não vem com nada. Nós colocamos o to e o verbo. Ele acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer uma frase negativa ou quando a gente tem uma frase com want, por exemplo. Olha os exemplos. I want to rent a car to travel around the city. Eu quero alugar um carro para viajar ao redor da cidade.
Então, nós temos ali o want e o to rent. Embaixo, I don't like to work until 10 p.m. every day. Eu não gosto de trabalhar até as 10 da noite todo dia, apesar de que já é quase meia-noite. They said they don't want to go home now. Eles disseram que eles não querem ir para casa agora. E por último, she wants to buy a motorcycle. Ela quer comprar uma moto. Como tem ali, eu tenho uma frase negativa e eu tenho o verbo to want, que eu estou colocando o to ali para deixar no infinitivo. Esse que está de vermelho uma parte do verbo e o to que deixa ele ali no infinitivo, beleza? Meio que oposto a isso, nós temos um outro jeito de colocar os verbos no infinitivo também. Como? Usando o ing. E aí vem isso aqui. Nós aprendemos que a gente usa o ing para colocar as ações no gerúndio, né? Para falar que elas estão acontecendo na hora. Por exemplo, eu estou falando, você está assistindo, eu estou gravando, etc e tal. Mas ele também pode ser usado para colocar um verbo no infinitivo, que é a forma básica do verbo, né? Negócio de fazer, falar, querer, andar, assim tá no infinitivo. E isso depende da frase. Isso acontece quando nós temos mais de um verbo seguido na frase, como por exemplo, like, hate, love, prefer, enjoy, keep. Quando nós temos um verbo no passado antes do infinitivo e quando o verbo é o sujeito da frase. Eu vou colocar exemplo de tudo isso aqui, pode ficar tranquilo. Então, olha só. I love singing in the shower. Eu amo cantar no chuveiro. Ou seja, aquele singing ali não é cantando, é cantar, certo? Então, nós temos o verbo ali com ing, mas ele está no infinitivo. They hate waiting for the bus on the bus stop. Eles odeiam esperar pelo ônibus no ponto de ônibus. Então, nós temos ali hate, que já é um verbo, que é odiar, e nós temos ali o waiting, que é esperar, mas tá com ing, e aí não vira waiting, não vira esperando? Não vira esperando, porque ele está no infinitivo. Beleza? Embaixo. We enjoy playing video games on our free time. Nós gostamos de jogar videogame no nosso tempo livre. Playing não é jogando. Nesse caso, não. Ele é jogar. We stopped arguing when we realized we wouldn't get anywhere. Nós paramos de discutir quando nós percebemos que nós não iríamos chegar a lugar nenhum. Então, nós temos ali o stopped, que é um verbo no passado, e o arguing, que está um verbo no ing, mas ele não está no gerúndio, ele está no infinitivo. E, de quebra, nós temos aquele when ali, que é um relative pronoun. Ele está fazendo uma ligação de tempo ali entre as duas partes da frase. Penúltimo ali, we kept driving for hours on the wrong road. Nós continuamos, verbo no passado, dirigindo por horas na estrada errada. Eita, essa aqui eu pus diferente. Pera aí. Ah não, foi só um deslize aqui, pessoal. Eu tô lelé já. Nós continuamos a dirigir por horas na estrada errada. Show? E por último, studying is one of the best things you can do. Estudar é uma das melhores coisas que você pode fazer. Então nós temos studying ali, que está com ing, mas ele não é estudando, ele é estudar. Por quê? Porque ele é o sujeito da frase. Ele é o assunto do qual você está falando. Então por isso ele tem ing, mas ele não é estudando, ele é estudar. Até porque nem faz sentido. Estudando é uma das melhores coisas que pode fazer, não faz sentido. Beleza, pessoal? Vocês vão ter que fazer essa diferenciação lá para mim na prova, ok? E com isso a gente termina a matéria da prova. Thank you very much. Muito obrigado você que assistiu. Muito obrigado você que está preparando para a prova. E fique aqui também o meu abraço, porque provavelmente eu não vou conseguir me despedir de todos vocês. Muito obrigado por todos os momentos, né? Nesse ano, por toda a força que vocês tiveram, porque foi difícil para todo mundo. Foi muito bom estar caminhando com vocês até aqui. Boa sorte, descansem bastante nas férias e é nóis. Show, pessoal? Muito obrigado por tudo. Sentirei falta de vocês. Thank you. Até uma próxima oportunidade. Bye, bye.